Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse domingo. Infelizmente, um domingo em que o torcedor vascaíno não está com um sorriso no rosto, depois da derrota de virada perante o Fluminense ontem à noite no Maracanã. A gente tem muito o que conversar hoje aqui nesse Faísca Taon, apesar de eu ter a certa convicção que a gente vai ficar tendo esse tipo de conversa um bom tempo. E a gente só vai parar de ter esse tipo de conversa a partir do meio do ano. E isso me preocupa ainda mais. E vocês puderam observar pela capa do Faísca Taon de hoje, onde eu estou depositando as minhas fichas. Agora, você que tem fichas para depositar, você que tem dinheiro para investir, por favor, tá vendo esse QR Code aí na tela? Então, chama o Jean Reversê para conversar. O litoral de Santa Catarina é próspero em oportunidades para você investir o seu dinheiro. Você que está pensando em fazer uma renda extra, você que está pensando em morar num litoral completamente tranquilo, o litoral que mais valoriza no Brasil, chama o Jean Reversê para conversar que você não vai se arrepender. Inclusive, você que é corretor, você que mora em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que tem os seus parceiros, o Jean está disposto a fazer parceria. Barra Velha, Penha, Pissarras, Balneário Camboriú, Itapema, Praia Brava, enfim, toda e qualquer localidade aqui do litoral de Santa Catarina, litoral norte principalmente, chama o Jean que ele vai dar um jeito de trazer a melhor oferta para você. Depois da vinheta, eu volto falando do que eu imagino do Vasco. O jogo de ontem eu também vou conversar, mas a gente precisa projetar um Vasco novo. Esse Vasco que a gente viu ontem, tá todo mundo de saco cheio e já sabe o que essa equipe pode entregar. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, infelizmente, mais uma derrota num clássico ontem à noite. Numa partida que o Vasco não pôde contar com o Felipe Coutinho e o técnico Fernando Diniz foi conservador na sua escolha. Acabou escolhendo o Matheus Carvalho. Mesmo eu tendo a exata noção que esse elenco do Vasco não oferece quase que nada para um treinador. Por isso que eu coloquei na tela essa janela salvadora que todo mundo está esperando no meio do ano. O problema é acreditar que as pessoas que fizeram as duas janelas anteriores agora vão ter um nível de acerto maior. Lembrando que o Nuno foi um acerto e o Lucas Freitas foi um acerto. Só que se a gente parar para pensar, num universo de 10 jogadores, 9 que o Vasco trouxe aí nas duas últimas janelas, 2 jogadores realmente é pouco. E o técnico Diniz fez essa alteração tentando dar uma equipe do Vasco um pouco mais de força defensiva. E olha que os primeiros 10, 15 minutos o Vasco não viu a cor da bola. O Fluminense apertou a saída do Vasco, tirou o Vasco lá em cima e o Vasco teve muita dificuldade para sair de lá. Principalmente sentindo a falta do Felipe Coutinho, que nas mãos do Diniz, na maioria das vezes, desce e faz o início dessa jogada. E tem uma saída muito mais limpa do que Matheus Carvalho e Hugo Moura. Então o Vasco tinha muita dificuldade. Dificuldade também pelo lado direito com o PH. Impressionante como na hora de ter um pouquinho de refino técnico, o PH tem tanta dificuldade. Um jogador que é tão importante defensivamente, um jogador que marca tão bem, um jogador que tem uma velocidade absurda e ontem mesmo acabou recuperando várias bolas, mas sempre que é exposto a algum tipo de pressão, tem muita dificuldade para sair. Principalmente jogando ao lado do João Vitor, que provavelmente desse elenco do Vasco são os dois jogadores mais rápidos, com mais imposição física, mas também dois jogadores que têm muita dificuldade técnica para acabar saindo da pressão. E o Vasco chega ao gol numa arrancada do Rayan. Sofre a falta do zagueiro Freitas, do Fluminense. Meu Deus, que zagueiro
Deixa pra lá. Aí é o problema do Fluminense ficar criticando o jogador de outros times que a gente perdeu, fica difícil até pra isso, né? Mas fez uma falta no Ryan, o Piton, que fez um bom jogo ontem, ofensivamente e defensivamente, aquilo sim é uma assistência, colocou a bola na cabeça do João Vitor, o Vasco fez 1-0. E no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco tomou um gol daqueles que só o Vasco pra tomar, um lateral para a equipe do Fluminense no canto do campo. O Vasco vai todo para dentro da área, a bola sobra no pé do Arias, que acaba saindo no meio de 3 jogadores do Vasco. Passou pelo Hugo Moura, passou pelo Paulo Henrique, passou pelo Ryan, acabou cruzando a bola. A bola foi lá no segundo pau, o Guga novamente coloca para dentro da área, o jogador do Fluminense cabeceia, o Léo Jardim faz uma boa defesa, só que o Verratti, completamente desconcentrado com o jogo, pedindo impedimento do jogador do Fluminense, nem estava prestando atenção na sua ação com a bola acabou pegando no peito do Verratti depois na defesa do Léo Jardim e acabou entrando no gol. E o segundo tempo do Vasco foi um segundo tempo muito abaixo. Lembrando que, no primeiro tempo, antes do gol do empate do Fluminense, o Vasco teve 2 oportunidades pelos pés do Ryan. Uma, que ele apertou o Freitas ali numa saída de bola e acabou fazendo a conclusão com a perna direita e não foi legal, e outra numa jogada ensaiada. Aliás, desde 1923 o Vasco não tinha uma jogada ensaiada de escanteio e ontem a gente teve a possibilidade de assistir uma jogada ensaiada. Um escanteio cobrado para o Ryan na intermediária, o Ryan dá um chute absurdamente lindo, a bola pega no travessão, pega no chão e acaba saindo. Um pouquinho assim mais para baixo era 2-0 Vasco e mudaria completamente a história do jogo. No segundo tempo, como eu já falei, o Vasco não jogou absolutamente nada. O técnico Fernando Diniz aí acabou fazendo 2 alterações pela questão do cartão. Depois a gente descobriu que uma das alterações ainda foi errada, não era para sair o Hugo Moura, era para sair o Nuno Moreira, teve uma confusão ali nas trocas. O Lucas Freitas acabou entrando no lugar do Luiz Gustavo, que já tinha cartão amarelo. O Luiz Gustavo fazia uma boa partida, mas o Lucas Freitas também entrou bem no jogo. E o Vasco, com as alterações, não conseguiu mudar panorama nenhum de jogo. E ninguém vai mudar. A gente sabe que o nosso banco, infelizmente, é um banco que oferece poucas alternativas. E a questão do Verratti para esse tipo de jogo, eu já estou cansado de falar. E quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser, também não tem problema nenhum. O Verratti não pode ser banco do Vasco em situação alguma, em jogo nenhum. Só que nada impede que em situações específicas o Verratti possa ser substituído. E ontem foi mais um jogo daquele que o Verratti, infelizmente, mais atrapalhou do que ajudou. Ah, Gia, mas a bola não chega. Mas se o jogo tá te impondo que a bola não chega, eu tenho que tirar o Verratti. Não adianta querer achar que a bola vai chegar, que vai descer alguma coisa do outro planeta e vai fazer a bola chegar até o Verratti. Quando você joga em casa contra Fortaleza, Ceará, times aí que estão em dificuldade, Campeonato Carioca, a bola chegando no Verratti, ele marca, ele faz gol, ele broca, e por isso que ele não pode ser banco nunca. Agora, em determinados tipos de jogos que o adversário te impõe que a bola não chega no Verratti, principalmente nesse elenco que a gente tem hoje, depois que a gente conseguir aí melhorar esse nosso elenco, que a gente consiga ter mais jogadores habilidosos, mais jogadores de força do meio para frente, aí talvez eu não vou mais pedir para o Verratti sair. Mas enquanto nossas opções ofensivas forem essas que a gente está vendo aí, não tem por que ficar o Verratti 90 minutos de um jogo que ele não toca na bola e acaba não participando de absolutamente nada. O técnico Fernando Diniz deixou claro que precisa de tempo para trabalhar e precisa mesmo. E eu vou dizer um negócio para vocês. Nesses 2 últimos jogos do Vasco, contra o Operário e também contra o Fluminense ontem à noite, você assistia o jogo, se você vê ali o compacto do jogo e não vê o Diniz na beira do campo, você não consegue perceber que é uma equipe treinada pelo Fernando Diniz. E isso realmente é motivo de preocupação. Só que precisa ter o entendimento que é uma equipe que não treina. O Vasco jogou ontem à noite. O jogo terminou quase 9 horas da noite, janta, cada um vai para sua casa dormir. É domingo. Domingo vai fazer o quê? Absolutamente nada. Pé para cima e assistir vídeo. Segunda-feira, Jean, agora dá para treinar firme. Ok, vamos treinar firme para um jogo terça-feira à noite. Então, esquece isso. Eu deixei bem claro ontem à noite no meu pós-jogo, aqui no Atenção Vascaínos. Eu vou começar a cobrar o Diniz realmente a partir do jogo contra o São Paulo. Porque depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, semana que vem, dia 1º, o próximo jogo contra o São Paulo é só dia 12. Então ele tem uma janela de 11 dias para treinamento. Depois para o Super Mundial,
onde com os reforços, que é o que a gente espera, essa janela salvadora, ele possa encorpar essa equipe do Vasco e ter um outro tipo de rendimento. Por enquanto, torcedor, desculpa eu trazer essa notícia aqui para você. O normal é a atuação que o Vasco vai oscilar como ontem à noite contra o Fluminense. O anormal foi aquela vitória contra o Fortaleza, que o Vasco conseguiu aí jogar muito bem e atropelar a boa equipe do Fortaleza. Eu não vou me iludir, não vou achar que o Fernando Diniz vai chegar e vai fazer um outro Vasco. Eu acredito que ele vai melhorar, vai performar novos jogadores, mas para isso ele precisa ter o treino e precisa ter o tato do que esse elenco oferece. Ontem ele falou isso na coletiva e eu entendo perfeitamente. Não dá para ele ter o entendimento de quem que ele pode contar e de quem que ele não pode contar. E uma última observação aqui. O Vasco está tentando de todas as maneiras abrir mão do Jair. Eu entendo que o Jair não vale R$900 mil por mês, principalmente pelo futebol que ele vem jogando. Agora, se eu tenho um cara que eu já sou obrigado a pagar R$900 mil por mês e ele é melhor do que algumas opções que eu ando colocando na equipe, não dá para o Vasco ficar nessa de ficar escondendo o Jardim, esperando acontecer alguma coisa. O Jardim, não, desculpa, o Jair. Não dá para você ficar escondendo o Jair, esperando que caia uma negociação do céu. Infelizmente, se o Vasco fez esse contrato de 900, agora, meu amigo, leva. Até porque o Vasco não vai conseguir ninguém que compre o Jair e a partir de junho ele já pode fazer um pré-contrato. Então, vamos ficar com esse jogador, vai oportunizando, não que ele seja salvação para o Vasco, mas diante daquilo que a gente viu ontem à noite, principalmente na posição de volante, o Jair não pode ficar atrás de tanta gente na fila do Vasco. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje por aqui? Por favor, senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, joga nos seus grupos de WhatsApp e a gente precisa muito que você deixe o like. Realmente você não tem a noção de quanto é importante deixar o like e compartilhar para fortalecer o nosso trabalho aqui na Atenção Vascaínos. Agora é foco total na terça-feira contra o Melgar. Eu acho que eu dava uma mesclada na equipe porque o Vasco tem a obrigação de vencer o Melgar, mesmo se entrar com uma equipe mesclada. E foco total no jogo contra o Bragantino para o Vasco vencer e acabar fazendo mais uns pontos. Depende dos jogos de hoje à tarde, se o Vasco volta ou não para a zona do rebaixamento. Tomara que não, mas o Vasco precisa muito focar nesse brasileiro para ter um tempo tranquilo para trabalhar durante a janela do meio do ano, porque passar esse tempo todo na zona do rebaixamento será algo muito difícil. Beleza, torcedor? Tamo junto e a gente se esbarra essa semana aí na programação do Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.